Senhores, este é o 21º vídeo do meu canal, desse meu novo canal, e que eu vou falar sobre a energia sexual. O que acontece? Parte dessas informações pleiadianas e outras canalizações de livros que eu não vou nem mencionar, que é para não colocar anúncio, que é para ver se eu vou manter esse canal, né? Então, há várias formas, né, da pessoa estar junto com outro para praticar, fazer o ato sexual. Uns é por atração mesmo, outros é porque querem sentir a sensação e vão sem sentir atração, sem sentir nada. Outros por uma necessidade orgânica, que uns sentem uma necessidade orgânica, outros vivem e não sentem necessidade disso. E também outros vão praticar o ato obrigatoriamente, que é aquele caso de você foi escolhido para casar com fulano, fulana com fulano. Ainda existe em alguns países, e ainda existem famílias mesmo mesmo no Ocidente, com essa evolução de ideias, de compreensão, ainda existe isso. Então, há muitas formas. Mas o que eu vou focar aqui é a atração energética. Né? A atração energética e o ato sexual, mesmo que não tenha atração energética. Bom, vamos lá. Então temos aqui um masculino e um feminino. Interessante, né, que geralmente o homem sempre é mais alto que a mulher. E havia uma preocupação muito grande e que a mulher que era muito alta nem usava sapato alto, né? Que é para ficar sempre mais baixa que o... E o interessante é que no visual realmente fica bem, né, no visual. Quando a mulher é mais alta que o homem, a gente olha já... Parece um negócio meio esquisito. Eu não sei porquê, mas a realidade é essa. Bom, então temos aqui um homem. Bota o chapeuzinho sempre, que é para distinguir, né? Então ele está perto da pessoa, um olha para o outro está perto e começa a sentir a energia de um e do outro. Aí bate aqui a energia, né? Tá bom. Ou às vezes até por beleza, não está sentindo nada. Ah, não, mas que ela, que homem bonito ele. Ah, mas que mulher bonita, né? Então, quer dizer, há várias maneiras da pessoa ir transar com o outro. E também falando, que chamam agora terceiro sexo, é a sexualidade com o mesmo sexo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Isso não é de agora. Já na antiguidade, vocês imaginem um harém cheio daquelas mulheres aprisionadas ali, porque elas não podem sair, elas têm que ficar ali. 100 mulheres, os que estão lá tinham 100 mulheres, que existe em alguns países isso aí também. Vai passar anos e anos e o cara tem a sua favorita, ou as favoritas. Então, muitas estão lá só, como se dizia antigamente, para a igreja ver. Tá? Só fica lá para ele dizer que tem aquele monte de mulheres, né? Machão que tem um monte de mulheres. Aí, o que é que vai acontecer entre elas? Não preciso falar, né? Nas prisões, o que é que acontece nas prisões? Os homens que eles sentem mais necessidade ou mais vontade, né,
de ter que fazer esse ato sexual. E, devido a isso, o que vai acontecer entre eles, né, os homens? Já sabe. E, às vezes, acabam, quando saem de lá, acabam continuando isso. E aos que sentem atraídos, assim, naturalmente, né? Um homem por homem. Eu li na internet que o Dom Pedro I, né, o rei, o imperador da independência, que ele era casado, ele tinha filhos. Mas eu li, isso não deve ser invenção, né? Eu li que ele se apaixonou por um rapaz. A história não conta isso, lógico que não tem que contar isso, né? Então, estou passando para vocês a informação. Ele se apaixonou por um rapaz. Como esse rapaz não aceitou, ele mandou matar. Os reis eram muito, imperadores eram muito bonzinhos naquela época, né? Então, na Idade Média, nossa senhora, era um tal de matar uns aos outros, né? Por causa do poder. Então, aí está. Ele começou a sentir, assim, naturalmente uma atração pelo rapaz, e o rapaz disse, epa, comigo não, mesmo que seja imperador. E aí pronto, aí o rapaz perdeu a vida porque o Dom Pedro mandou matar o cara. Já não lembro qual foi a maneira de matar, mas parece que foi terrível, né? Foi cruel. Não lembro mais, mas foi cruel. Na ocasião eu até senti um negócio porque foi muita crueldade. Bom, então agora vamos explicar, né? Vou explicar que a pessoa está tendo atração. Ela vai fazer o ato. O que também não tem atração, mas vai fazer o ato. Neste momento em que a pessoa está praticando, não está beijando, já está praticando o ato sexual, é liberada uma energia. É a energia que está localizada nos dois, né? Primeiro chakra, no primeiro e segundo chakra, que é sexual. Então, essa energia é liberada. E muita gente, é perigoso, mas muita gente que sabe fazer, coloca essa energia aqui até em cima para ligar a outra energia que vem lá do cosmos. E ela aí vai sentir umas coisas esquisitas na cabeça, pode ficar louca ou pode evoluir. É um risco, né? Bom, mas quando a pessoa está tendo esse ato sexual, ela libera energia, uma e outra, os dois lados. Então, a mulher recebe a energia do homem e o homem recebe a energia da mulher, que essa energia contaminará o interior, o corpo físico e também sutil da pessoa. E aí, você escuta, às vezes, a família dizer, fulano depois que casou está diferente, fulana depois que casou está diferente. Por quê? A energia vem, entende? Se você reparar bem, depois do ato ou no dia seguinte, você vai sentir uma coisa dentro de você um pouco diferente. Você nem vai saber explicar, mas você vai sentir. Só quem for uma pedra que é insensível, né? Porque a pessoa sente. Porque cada um fica contaminado. Bom, se essa energia é liberada, eu não sei explicar para vocês, mas eu creio que sim. No ato sexual também, com homem, com mulher, com mulher, deve também, porque a energia, né? Ela flui e ela contamina, entende? Então ela penetra. Deve acontecer a mesma coisa.
Bom, então por que que os antigamente, eles tinham aquele cuidado de ver quem é que era o futuro genro, ou a futura nora, e as famílias, etc. Bom, porque na antiguidade, antes mesmo da Idade Média, já se sabia disso. Tanto que é verdade que ficou deturpado esses conhecimentos em que alguns grupos, até aqui na América do Sul, não eram os Incas, tinha lá no México os Maias, mas era um povo que era parecido com os Maias. E então eles ofereciam uma virgem para Deus. Eu não sei porque essa M fazer uma coisa dessas. Matavam a moça virgem, né? Tinha que ser uma virgem, porque a energia dela estava pura, né? E naturalmente eles acreditavam que ofereciam aquela pessoa com a energia pura para Deus. Porque Deus não precisa casar, Deus não é uma pessoa, Deus é um foco de luz que coloca no universo as suas partículas para criar. Mas a ignorância da época, e que ainda há ignorância nesta época, do ano de 2021, faz com que as pessoas façam essas crueldades. Mas é baseado nisso, porque os pleiadianos, o que é que eles dizem? O conselho que eles dão. Sinta amor pela pessoa que você escolheu casar, ou seja, aquela atração que você sente, aquele amor. Você quer ficar perto da pessoa quase que diariamente, né? Nesses casos, você se sente bem com aquela energia. Então, eles dizem, não faça sexo por fazer. Não faça sexo com quem você não gosta. Não faça sexo com quem não tem afinidade com você. Por quê? Porque você vai receber essa energia do parceiro e se aquela pessoa tiver uma índole ruim, você vai ser contaminada com aquela energia. E ela fica lá dentro de você. Se você escolher uma pessoa que tenha amor, e amor incondicional dentro dela, um amor então pela humanidade, ela gosta de animais, ela gosta das plantas, ela gosta do vizinho, ela tem pena daquela pessoa que está lá doente. E se você é assim também, e se você escolhe uma pessoa na tua faixa vibratória, que é isso, na mesma faixa vibratória, a tua descendência, o ser que irá nascer, o fruto do teu ato sexual, a criança, ela vai ser uma criança amorosa. É porque ela foi concebida com amor. Ela vai ter amor dentro dela, porque ela recebeu a energia dos dois na concepção. Ao passo que se você analisar, se você prestar atenção aí em certos casais, você vê filhos até problemáticos, porque aquele casal sentiu, bonitinha, eu vou casar com fulano, vou casar, a moça também, não vou ficar solteira, eu vou ter que casar. Mas não se amam de verdade. E os filhos, às vezes, saem assim um pouco, né? Não como deveria sair. E eles não chegam, às vezes muitos nem amam os filhos. Tem filhos, é obrigatório, aconteceu ter filho, ou quis ter realmente para não ficar sozinho, para ter na ilusão que o filho vai cuidar do pai, porque a maioria não cuida, etc. Então eu vou repetir novamente o que os pleiadianos dizem. Tenham principalmente, senhores, o primeiro ato sexual, a primeira vez, tenham
com a pessoa que você se ama, ou seja, amor mútuo, para que então essa energia te favoreça. E no caso, se deixarem vir a criança desse ato sexual, que ela tenha, possivelmente ela será uma criança que amará os pais e amará as pessoas ao redor. Eu conheço uma família que, vou dizer, a mãe das filhas não tem amor nenhum, absolutamente nenhum. No entanto, com a segunda experiência, porque da primeira experiência, o marido, mas não era casado, mas faleceu, ela teve filhas, mas no segundo ela já tinha mais afinidade, porque era do mesmo nível dela, já tinha, né? Porque também não dá certo, não costuma dar muito certo, quando o nível social é diferente de um de outro. Então, dessa segunda vez que ela casou realmente, porque eles tinham um nível social era igual um ao outro, então já havia uma afinidade até energeticamente, e ela já gostava das filhas do segundo casamento, e não gostava e não queria saber das outras. E das outras ela tinha, e hoje ela tem o carinho das segundas filhas. E as primeiras filhas também não quiseram saber dela, por não terem recebido esse amor. Este é o exemplo verdadeiro que eu estou dando para vocês, que se nota isso. Quando você sabe, aquele casal não tem amor entre eles, então você observe qual o comportamento dos filhos. Os filhos vai deixar lá no asilo do velhinho, não quer nem saber. Geralmente é assim. Quando os pais até dão muito amor aos filhos, eles até cuidam deles dentro de casa, né? Ou pagam uma pessoa para cuidar deles dentro de casa, mas quando não, eles jogam aí para um asilo. Ou então não quer saber. Um outro caso é que, embora a filha tenha tido muito conforto, uma vida mais livre, saía com amigas, ia para cá, para lá, fez faculdade, arrumou um emprego que o pai arranjou debaixo dos panos, mas ele, muito dedicado ao negócio dele, comerciante, ele não tinha, só pensava, né, muito materialista, não tinha aquele carinho, nem com a esposa, nem com a mulher, embora na cama tivesse o carinho, mas do ato sexual, né? Não assim aquele carinho diário, chegar em casa, beijar, oi, querido, amigo, ô, minha filha, aquela coisa toda. Porque eu às vezes ia visitar, eu notava isso, poxa, saiu, chegou em casa, não foi capaz de, né, dar um beijinho na esposa, assim, uma coisa, um carinho. E ela dizia, não, fulano, aí, para ir comer, assim, falando de uma maneira não muito delicada, né? Então não havia aquele amor, porque quem tem amor dentro de si fala diferente. E o que aconteceu? Essa pessoa, quando ficou viúva, a filha morando ali perto e numa casa em que o pai tinha dado, deixava ele lá abandonado sozinho. Ficava doente, ele recorria a uma pessoa conhecida, até que ele teve sorte e arrumou uma companheira lá e ficou com ele. Mas ela não teve amor dos pais, então, quando era Natal, por exemplo, quando era Natal,
Não ficava, às vezes, com ele, só quando era criança. Quando adolescente já ia para não sei onde, já ia com amigos. Arrumou um cara, depois nem avisou o pai e a mãe, quando eles souberam, ela já estava não sei onde, morando bem longe. É dizer, falta de amor, entende? O amor. Então é muito importante a pessoa ter um amor pelaquela outra pessoa. Juntando o amor com o sexo, está feito na vida. Uma vez eu tive uma discussão com um rapaz que vinha sempre conversar comigo sobre espiritualidade, que a mãe dele, eles já faleceram, tanto ela como ele. A mãe dele trabalhava em centro espírita, era ubandista, e ele não aceitava, ela queria que ele fosse, ele não aceitava nada dessas coisas, mas ele tinha uma certa curiosidade em saber certas coisas da espiritualidade, talvez a linha dele fosse outra e tal, mas ele não frequentava, não gostava. E eu, naquela época, já estava vamos dizer, com mais informações, entendendo mais, né? Raciocinando mais, e falamos sobre amor e sexo. Então eu dizia que tinha amor com sexo e só sexo. E ele dizia que sexo era amor. E nós ficamos discutindo. Eu sei que depois disso ele começou a diminuir, ele não concordou, ficou irritado. Ele começou a diminuir as visitas, que a mãe queria que ele viesse aqui porque ele tinha síndrome do pânico, sabe? Então, para ele se distrair um pouco. Então, e depois acabou não vindo mais. Não veio mais. Depois, anos depois, eu soube pela irmã dele, casualmente, que eu encontrei na rua, e que ele tinha falecido. Sofreu um pouquinho, teve negócio de rim, precisava de implante, mas estava na fila do INSS, e lá se foi ele, né? Mas eu creio que a mãe dele deve ter o direcionado, né, lá para o lugar onde ele deve ter ido. Mas eu acho que ele, nesse aspecto, ele precisa de muita ajuda, né, no aspecto espiritual. Então, o que eu quero dizer é que há diferença. Você pode casar com a pessoa, tá, gosta de transar com ela, mas pode não ter amor por ela. É isso onde eu quero chegar. E os pleiadianos dizem, pelo menos a primeira vez, né, gente? Faça com quem você ama mesmo. Porque você receberá pela primeira vez uma energia daquela pessoa que você está tendo contato sexual, que é a vida. Porque a energia sexual tem a ver com a criação lá do Criador. Vamos dizer, o Criador lá no espaço, ele faz como se fosse uma ciência. E quando a gente, que é determinada a ser física, vai fazer esse ato, na hora que você está concebendo uma criança, fazendo uma criança, é como se vocês fossem um criador. É como se fosse aquela energia em que ele lança e vai começar a multiplicar as coisas, a fazer as coisas no espaço, tá? Não sei se deu para entender. Como aquele filósofo falava, que é em cima e embaixo, e é isso. É de uma maneira, vamos dizer, é de uma maneira diferente que acontece aqui. E podemos dizer, nós somos criadores, porque nós temos a energia da criação dentro de nós, só que está materializada, está em matéria, mas nós somos criadores. Nesta terceira dimensão, não conseguimos criar outras coisas assim energeticamente, porque estamos na matéria. A gente não tem aquela energia pulsante, né? E há que misturar uma energia com outra. Eu não sei a cor das energias que é misturada para fazer as criações, porque
é muito complicado, porque o criador lança um filete de energia muito pequenininho, mas na ponta tem formas geométricas, e aquela forma geométrica vai lá e bate na outra. Se for aquela que tem que juntar com aquela outra, naquele magnetismo, sente atraído pelo magnetismo, ele fica ali, mas senão ele dá aquela explosãozinha e vai embora, vai para o outro lado, vai procurar a turma dele. Então, nós somos criadores. E se nós tivéssemos, por exemplo, só pensamentos bons, só pensamentos para amar o próximo, aqui, esta terceira dimensão, ela ia no caminho, naturalmente, ela ia pelo caminho natural da evolução, porque começaria a formar uma energia positiva, de pensamentos positivos, de amor, de respeito, de alegria, de felicidade, fé, etc, etc. Mas, infelizmente, a maioria está aqui nesta terceira dimensão, com mágoa, com ódio, rancor, tristeza, depressão, medo, que mais? Inveja, cobiça, que mais? Prazer em ver o mal do outro e rir, só sorrir, dar gargalhada por ver o mal do outro, desejos que aconteça mal para o outro, etc, etc, etc. Então, é a maioria. Então, o que acontece? Há uma névoa em toda a extensão aqui dessa terceira dimensão, a qual ela dificulta a ascensão desses pensamentos de amor. Pensamentos de amor, que é o respeito, a paciência, a ajuda o próximo, a caridade também, a tolerância, deixa eu ver o que mais, o desapego das coisas materiais. Preciso ter isso, mas não vou ficar com aquela coisa, isso é meu. O desapego da materialidade. Ter o necessário, saber que, bem, preciso disso, mas eu não preciso mais disso, então o que é que eu faço com isso? Mas eu sei de fulano que gostaria de ter isso, então eu vou lá e dou para fulano. Mas se você tiver uma necessidade de dinheiro, então pode tentar vender aquela coisa, porque você está precisando. Mas se você não está precisando, você pode doar. Isso é uma caridade. Amor ao próximo, ler para alguém que já não enxerga, respeitar as crianças, porque muitos não respeitam as crianças, respeitar os idosos, que a maioria, principalmente neste país, não respeita. Respeitar os idosos. Respeitar também a hierarquia que está acima de nós, patrão, o colega que tem um cargo maior, se sentir alegre porque ele tem um. Ah, mas eu ganho menos que ele, mas ele tem competência e você não. A maioria das pessoas não entendem que às vezes o outro está num determinado cargo por capacidade. E o outro luta, mas não tem capacidade para estar ali. Aí começa a inveja, começa a cobiça, né? Porque, se você perceber, alguns conseguem vencer na vida porque fazem coisas indevidas e conseguem. Muitos até vendem a alma para o lado negativo para conseguir, né? Muitos artistas até fazem isso.
mas nem todo mundo. Então, você vê que muitas pessoas conseguem por inteligência. Pessoa que quer vencer na vida, então, quer numa determinada profissão, ela fica observando o que o outro faz naquela mesma profissão, né? E aí não é mal, não é. Ele observa como é que ele faz, qual é a maneira dele fazer. Por exemplo, um mecânico, por exemplo. Aí você vai trabalhar como ajudante de mecânico, não sabe quase nada. Aí você começa a observar, daqui a pouco você já está trabalhando também ali como mecânico. E se você tiver inteligência, você faz economia, vai juntando um dinheirinho e um dia você abre a tua mini lojinha e passa a ser patrão. E vai subindo na vida, é assim que acontece. Eu conheci outro dia, eu fui no botequim, um botequim que virou mercado. Ele é botequim, mas acho que ele não estava dando muito, né? Então ele botou um mini mercado no botequim. Então eu vou lá, faço compra, tem pão e tal. E às vezes assim, para descansar aqui meu joelho e tal, e ficar lá parado um pouquinho, olhando ali a rua, eu tomo um café. Aí o rapaz de lá começou a conversar. Eu estava conversando com um outro homem desses que pega coisas na rua. E aí eu não lembro bem porque que eu perguntei alguma coisa para ele e começou a conversar. E ele disse que ele foi entregador, o cara que entregava as compras do supermercado onde ele trabalhou. E hoje ele é o dono, acho que ele é o dono, ou se não é o dono, ele pode trabalhar para o dono que colocou aquilo. Então, quem trabalha para o dono é o gerente, e o gerente ganha bem, costuma ganhar bem. E ele tem empregado lá. Então, porque esse foi inteligente, venceu por inteligência, não ficou sempre naquela mesma coisa. E os trabalhadores ficam aí, maioria, reclamando, eu só ganho isso, não saio disso, não saio disso, mas como é que uns saem, uns conseguem e outros não conseguem? Ganhando a mesma coisa. Não gastam tudo que tem. Isso é uma lição de vida, hein, gente? Eu, por exemplo, daquilo que eu tenho, que não é muito, eu ainda consigo refrear. E você vai aqui, vai ali, onde é mais barato, então eu compro uma determinada coisa num lugar, ando, mas vou comprar outra. Pô, nessa ida e vida eu já economizei R$5. As pessoas às vezes dizem assim, R$5. R$2 aqui, R$5 aqui dá 10, blá, blá, blá. Aí chegar no fim do mês, é bobagem, pô, não é bobagem. Aí você guarda aquele dinheiro, bota lá, se você tiver aberto uma poupança com R$100, aí você vai colocando, daqui a uns anos, vai colocando lá. A poupança não dá nada, mas fica preso lá o dinheiro e você não gasta, né? Você fica lá. E um dia, quando você precisar de uma consulta médica, que o INSS não se consegue, né? Pelo INSS, você tem como pagar uma consulta daquela mais barata. Preço, como é que se diz? Não é promocional, é popular, preço popular. Viu? É assim que se faz. Você tem um calçado, tem bermuda, tem isso, tem aquilo, então não estragou, por que vai comprar outro? Eu estou dando essas dicas para quem quer fazer algo para ver se consegue vencer na vida. Um trabalhador precisa, o meu celular não está aqui, até para mostrar. Um trabalhador precisa de um celular tão caro que eu vejo por aí, um entregador de farmácia, etc, etc. E às vezes eu penso, bom, deve ter comprado e comprou, porque não é possível. Não ganha para ter um celular daqueles. O meu, que eu sou considerada da classe média, né? Não alta, mas classe média, acima do entregador. Meu celular é do simplesinho.
que não tem muito armazenamento, ou sempre tirando porque está sempre reclamando. Então, mas eu tenho tudo ali. WhatsApp, tenho internet. Para que aqui? Agora, se você é um executivo, se você trabalha numa empresa, você precisa sim de um celular. Porque a diferença entre você comprar certas coisas, existe essa diferença porque umas pessoas precisam de certa aparelhagem que a outra já não precisa. Pode ter uma dona de casa, precisa. Precisa, tia. Mas as pessoas querem ter o que o outro tem. O colega, o amigo tem, então você quer ter uma coisa igual ou superior. E aí é que a coisa fica difícil, né? Bom, da informação sexual eu acabei indo para o outro lado, mas isso é assim mesmo, acontece mesmo. Então, vamos recapitular para o vídeo não acabar com o que eu comecei, né? Então é isso, senhores. Vocês que estão aprendendo e se tiverem filhos menores, uma criança já de 4 anos, 5 anos, segundo minhas pesquisas na espiritualidade, ela já tem compreensão de tudo e ela sabe muito bem o que faz. Então, você pode começar a dar até informações sobre isso, sobre que dizer uma criança, você não pode ir fazer, não deve, não é pode, não é bom você fazer sexo com um colega aí do colégio, que elas estão fazendo com 10 anos, 8 anos, já estão transando com colegas, só porque você tem curiosidade, você tem que sentir algo dentro de você. Não precisa dizer mais algo dentro, aí ela vai pensar, eu tenho que sentir o quê? Aí ela mesma vai observar. A criança vai observar se ela está sentindo ou não está sentindo. Aí ela diz, mas eu não estou sentindo nada. Quantas vezes, às vezes, vinha a cara assim falar comigo, queria namorar, não sei o quê. Eu dizia mesmo para eles, não estou sentindo nada, não sinto nada por você. O amor vem depois. Que o amor vem depois? Vê como uma confusão esse negócio do amor. Amor vem depois. Amor a gente tem dentro de nós. Quem tem amor. E sexo, que eu estava dizendo, não estou sentindo atração nenhuma, né? E ele falava, o amor vem depois. Então, até por amor, a gente diz, não estou sentindo nada por você. Por que eu vou ficar com você para depois dar problema? Isso já é até um ato de amor. Ato de amor. Porque você conhece uma pessoa também que, por não ter dado certo, o casamento, tive que anular e a pessoa ficou antes de decidir. Aí, porque essa pessoa, se tivesse dado certo, ia para um outro lugar, ia perder o emprego, um emprego que tinha chance de se posicionar melhor na vida e ganhar mais, e etc. Pensou, aí resolveu. Também foi um ato, porque na hora ela pensou também isso na pessoa. Foi um ato de amor também, entende? Mãe com filho ladrão, estrupador, assassino. Ela vai na delegacia e diz, olha, o meu filho está lá em casa. Ele está foragido, a polícia não sabe onde ele está e ela vai. Muita gente critica isso, pois isso é um ato de amor. Concordem ou não, é um ato de amor porque ela está fazendo com que o filho pague pelos atos cruéis que ele fez e dando a chance dele aprender, porque eu acho que ele não vai aprender nada, né? Muito difícil, né? Mas ela está achando que aquilo vai ser melhor para ele.
filho drogado, um ato de amor, levá-lo a algum lugar para que ele se cure. Enfim, gente, tantas... A pessoa tem que prestar atenção, analisar, né? Agora, esse negócio que a igreja diz, quando as pessoas se casam, eterno, eternamente. Ora, gente, bota a cabeça no lugar. Se não deu certo, se não está dando certo, como acontece nesse país muito, que há muita separação e que, mas infelizmente está acontecendo feminicídio, porque os homens aqui são muito violentos. Eu já estive fora daqui e não é que não aconteça também lá fora, não é isso. Mas o percentual são muito violentos aqui. Até a maneira de surrar uma mulher, de bater uma mulher aqui é muito mais violento, né? Lá fora tem pequenos casos e é tão raro que quando acontece aí já vem até a notícia fora do país, né? E aqui é diariamente. Bem, o que é que eu estava dizendo antes? Caramba! E agora? Desvirtuei o negócio. Bom, eu não sei, mas... Então, da separação. Então, há que separar. Ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa. E se ela estava pensando que amava aquela pessoa e viram os dois, não, você não me ama, aí ele vai e arruma outra, ela vai e arruma outro, vamos dizer, ou ela ou ele. Ora, então para que fica junto? Os filhos vão sofrer. Os filhos, quando adultos, vão se casar e largam os pais, deixam para lá, então. Há que fazer com que os filhos entendam o porquê. Porque o que falta no mundo é o diálogo entre as pessoas. É a falta de compreensão, porque não há diálogo. Eu tive isso aqui na minha família em várias etapas. E outro ramo de família que eu conheci. Problemas por falta de diálogo, porque sem explicação, não deixa nem a pessoa, vamos dizer, explicar mais, né, as coisas, ou dizer os motivos. Há que ter diálogo, então a gente tem que dialogar com os filhos, que ninguém é obrigado a ficar. Aquela coisa do padre fazer, o padre lá na igreja católica a pessoa fazer esse juramento, eles também fazem um juramento de celibato e não cumprem. Na Europa, os conventos estão cheios de criancinhas que até foram enterradas vivas, né, naquelas paredes, e por isso escutavam som, porque ainda vivas, ainda tinha ar lá dentro, escutavam, né, a criança gritar, chorar, se mover. E as freirinhas, as santas freirinhas, eu não sei para que isso, aí eram obrigadas a transar com os padres, eram obrigadas, eram mulher, eram obrigadas, né? Que elas às vezes nem queriam, né? Mas eram obrigadas. Eu não sei para que existe isso, negócio de convento. Antigamente ainda tinha utilidade para que as filhas dos nobres que não quisessem obedecer eram colocadas nos conventos, né? E ficavam lá guardadinhas até chegar um certo, aquela data, naquele ano, que ela tinha se prometido a casar com outro draconiano rei, né? Porque em forma humana, mas tudo era reptiliano e draconiano, e aí tiravam ela de lá e ia para o casamento. E se ela fosse rebelde que fizesse alguma coisa, ou às vezes para fugir de alguma coisa, as rainhas também se abrigavam.
tirando isso, nós estamos noutra época. Para que é esses conventos? Para ficar rezando todo dia? E rezar todo dia? Ó, essa terceira dimensão, com tanta reza todo dia daquele monte de freiras nos conventos, continua a mesma coisa. Estou vendo nada, né? E dizer só Jesus salva, não estou vendo nada. As pessoas não despertam. Jesus existiu e existe, ainda está lá numa dimensão. Rezar, a própria pessoa pode se sentir bem, dependendo da reza, né? Pode se sentir bem, porque atrai forças positivas, mas ficar lá anos e anos num convento, para quê? Num convento, para quê? E elas então poderiam ser mais úteis e também rezar a missa em igreja. Mas vocês não reparam nisso, vocês católicos. A Igreja Católica é machista. A Igreja Evangélica mais antiga era machista. Agora estão botando lá umas mulheres também como pastoras, mas as religiões são machistas. Eu frequentei muito o templo dos Hare Krishnas e tinha lá, elas reclamavam lá dos rapazes, elas diziam que eles eram machistas, que elas eram Hare Krishnas, né? Eu gostava até apesar de não gostar de ritos, né? Mas o rito indiano lá dos Hare Krishna era legal. E a comidinha muito boa, comi muitas vezes lá no templo, porque no final lá da leitura, do Bhagavad Gita, da explicação, aí do rito, tinha também uma dança, me botaram lá para dançar também, uma dança indiana deles lá, sei lá. E depois, então, era servido, né, comida, e muito boa, agradável, e tinha também uma vela que a gente tinha que passar a mão na vela e a gente não se queimava, a gente fazia assim, impressionante, a gente não se queimava. E eles com aquelas roupas exóticas, né, parece que a gente estava lá no tempo de não sei de quê. Mas ali diz que tinha muitos que, não sei se usavam, mas muitos drogados que iam para lá, né, não sei se ficavam bons ou não, porque eu também não ia perguntar, eu nem sabia quem era ou quem não era, né? Só ia lá assistir, vinha embora. E então reclamava, as religiões estão muito ligadas ao machismo, né? Você vê que os lamas do Tibete, eu acho que também são só homens, né? Vocês não... A pessoa entra para a religião, mas não repara nessas coisas, né? Não repara. E tem as empregadinhas, as criadas dos padres nas igrejas, e as que ainda compram coisas para o padre comer bem, às vezes come melhor do que elas, né? Das doações que dão. Ai, meu Deus. Então, senhores, vamos despertar. A religião, às vezes, ela ajuda muitas pessoas, principalmente esses drogados, e às vezes eles saem, né? Saem dessa vida. Mas tem o outro lado muito negativo. Então, cada um que veja, né? Para acreditar no Criador primordial, em Deus, que vocês chamam de Deus, e para acreditar em Jesus Cristo e seguir o que Jesus Cristo ensinou, que é o amor incondicional, não há necessidade, é só saber. Não há necessidade de estar sempre indo à igreja. Você teve um período que talvez fosse preciso. Eu, por exemplo, não ia à igreja católica, aqui em casa também ninguém ia. Eu só ia porque era, na época que era obrigada de homenagear São Jorge, porque o colégio onde eu estudava, o diretor do colégio obrigava a gente a ir, porque ele era São Jorge e obrigava.
Onde está o nosso livre-arbítrio? Olha, eu era criança, né? Porque quando adolescente, aí eu tive que levar a bandeira, botaram uma bandeira na minha mão do Brasil. Eu ficava pau da vida, eu achava aquilo um absurdo. Aí nós ficávamos lá na igreja, todas em pé, naquela fila, naquele negócio, e a gente voltava a pé para o colégio, porque era no mesmo bairro. Íamos a pé, marchando, e voltava marchando. Eita pé. Mas um absurdo. E tinha que ir, porque aí ia levar falta, ia mais não sei o quê, tinha alguma punição, que era obrigada a ir. Até era bonitinho, sabe? Era bonitinho, todo mundo ali formado, e marchando tudo direitinho com as bandeiras, a bandeira lá de São Jorge, a bandeira do Brasil. Tinha uma outra que eu não sei o que era, talvez fosse aqui do Rio de Janeiro mesmo, né? Do estado, não sei. Mas era muita bandeira brasileira, não era uma só, eram vários alunos com várias bandeiras do Brasil. Exagero, né? Mas é isso, e ficávamos lá dentro da igreja nessa palhaçada, eu chamo isso palhaçada. Bom, senhores, então espero que esta informação que eu dei, que abra os olhos de muita gente, que desperte muita gente, que vocês consigam passar isso adiante para quem precisa saber, para quem for pela primeira vez ter um contato com alguém, né? Porque, eu não sei se eu falei isso, agora eu vou falar, vou retornar, porque se a pessoa tiver má índole, se for uma pessoa muito negativa, má índole, a outra que tem boa índole, ela vai receber esta energia, vai se misturar com a dela. O outro vai receber da boa índole, mas não vai adiantar nada, porque a dele é tão forte, tão ruim, que vai mais a contaminar a outra que tem boa índole. E ele não vai melhorar, porque sentiu a energia boa da outra. Infelizmente é assim. Bom, senhores, tudo de bom, paz e luz a todos.